Bom dia, pessoal. Bom dia para você de casa, você aí da internet, do Facebook. Estamos começando o programa Cidade em Ação. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, um tema que mexe com o consciente e o subconsciente das pessoas. Nós vamos falar sobre extraterrestres, Quero mandar um abração para o Luiz Carlos Tucunduva Júnior, o Carlos Jinkiti Tanaka, Lucas Augusto, meu querido amigo, Salas Verdes, Vitor Vilas Boas, o Júlio César Benato, Felipe Santiago, Fábio Ferreira, Cláudio Vicente, Luiz Gonçalves. A pergunta para você é a seguinte: você acredita em extraterrestre? Nós estamos aqui com um estudioso pesquisador, Dr. Hélio Pacola Júnior, que é advogado, pesquisador e escritor, escreveu um livro, Profecias de um Brasileiro, e hoje está aqui para a gente bater um papo sobre extraterrestre, viu, Marinalda Bernardino, meu amigo Fábio Ferreira, o Júlio César Benato, a Iris Carvalho, o Júlio dos Santos Lacerda. Gente, a pergunta para você é a seguinte: você acredita em extraterrestre? Você já teve alguma experiência extrasensorial? É isso, doutor? Bom dia. A que eu fiz, sim, foi uma experiência, uma projeção dimensional que eu nomino de contato extrasensorial. O que muitas pessoas dizem, vulgarmente conhecida como projeção astral. Projeção eu queria astral. Fazer Pode uma falar, doutor. Saudação Pode fazer a ao saudação pessoal que está assistindo, com base nos meus estudos dos seres pelos quais eu li nos livros. Saúde e paz sobre todas as fronteiras, que é do comandante de uma frota estelar chamado Ashtar-Sheran, e também de seres intraterrenos, que é difícil falar, mas é uma linguagem própria deles. Fala Kalaman, Kalaman, Kalaman. Depois vem verdade, justiça e honra, que são seres conhecidos como intraterrenos. Mas então o senhor está afirmando para nós que, além de existir seres extraterrenos, existem seres intraterrenos, ou seja, dentro da Terra? É o que dizem, é o que está escrito, é o que tem história. Assim como tem na Bíblia várias histórias, também tem esse fato, falando especialmente num livro chamado Terra Oca. Mas no livro pelo qual eu tomei conhecimento desses seres intraterrenos, chama-se Desbravamento da Transsideral na Era de Aquários. Ele foi publicado em 1971, 72, na editora Pongué. A Joana tem uma imagem dessa página desse livro. Você tem aí, Joana, para mostrar para nós? Esses seres também possuem naves conhecidas por disco voador. Tem a página do livro seguinte. Essa é a saudação deles, Ô pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui. Francisco José, o Valdir Cabral, Rosângela Batista, Fernanda Cadamuro. Você acredita ou não em extraterrestre? Você que está assistindo aí no Facebook, você que está assistindo pela BNTV, deixa um comentário aqui na nossa live, deixa uma pergunta também, que o Dr. Hélio Pacola Júnior é advogado, filósofo, escritor, pesquisador, e vai nos falar sobre esse assunto aqui que mexe com o subconsciente de muitas pessoas, senhor Victor Reis? Grande abraço, meu amigo Victor Reis. Gente, doutor, quando que o senhor conversou com extraterrestre? Conta para nós essa experiência. Quando que foi isso? Eu morava em Londrina. Que ano foi? 1990. Eu tenho aqui no caderno anotado, uma anotação do qual já lhe mostrei. Sim. Com a data 17/7/1990, eu acordei de uma projeção dimensional. Você teve desse um contato, sonho? como se fosse na verdade não é sonho, é uma visão mesmo. Porque eu acendi o futuro, eu tive um contato no futuro com esse ser. Ele se apresentou como comentarista Igor, a aparência dele é de um ser humano, e como fosse a identidade do Dr. Ivo Pitangui, de um grande médico, Ivo Pitangui. Parecia o Pitangui. E o nome dele, comentarista Igor. E Ivo, está tudo meio parecido, Ele disse que era de um planeta que
era de um planeta chamado Apolônia, está na Bíblia, que é uma cidade lá de Israel, que teve no passado, e depois perdeu a consistência desse planeta, partiram para um planeta chamado Uchoa, pelo menos foi o nome que ele me deu. Ele deixou o nome dele, ele deixou o símbolo, dizendo que a única religião do planeta dele, chamada MORC, Mork, que é essa na tela que vocês estão vendo, essas setas, o significado dessas setas, ele não me explicou nada a respeito da nomenclatura, mas essas setas não tem significado de ponto de macumba, nada. Essa seta significa abertura do conhecimento, além do que o MORC, eu fui pesquisar e encontrei a Mork, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. No Zen Budismo, diz que a rosa dada por Deus para a humanidade foi Buda. E a outra rosa dada a Deus aos cristãos, evidente, foi Cristo. Que essa rosa cruz significa de Deus na cruz. Como já existe essa nomenclatura registrada e você não pode usar, então é só uma referência, mas não estou dizendo, afirmando, como ele não disse. Aí podemos até dizer que de uma filosofia cristã dessa. E diz que a Bíblia do planeta dele tem as mesmas histórias da Bíblia por nós usada aqui, nesse plano aqui. As escritas da Bíblia dele tem histórias parecidas com as nossas. Histórias, né? Porque mas tem Jesus Cristo lá? A história está num livro e o livro fica na biblioteca. Mas lá não tem um Jesus Cristo, por exemplo, não tem um Salvador lá. Lá no planeta não. Eles recebem as informações de planos superiores. Eles não têm um contato que nem a pessoa diz, eu tive um contato com Deus. A pessoa recebe a comunicação, porque eles também estão em evolução. Nós estamos num plano evolutivo e eles também estão num plano evolutivo. Doutor Hélio, deixa eu mandar um abraço aqui para Fernanda Massola, Viviane Barleto, Rosângela Alencar, Mara Chiarato, Maria Edneia Menegaso, Iris Carvalho. Tudo bem, Iris? Um beijo para você. Raquel Espada, Ruth Nascimento, Beth Bressanin, Amélia Borba, missionária Lúcia Rios. Bom dia, doutor Pacola. Quanto tempo? A missionária está assistindo o programa. Doutora Solange. Doutora Solange, acreditas em extraterrestre? Nós temos hoje aqui um pesquisador que nos conta que conversou, teve uma visão extrasensorial na dia 17 de julho de 1990, E ele está aqui hoje relatando para nós, contando um pouquinho dessa experiência. E por quanto tempo você teve essa visão? Você tem ideia quanto tempo você ficou conversando com esse ser? Não há menor possibilidade de cronometrar. Mas vocês trocaram muitas informações? Ele me disse do planeta, ele disse o nome dele, ele me disse, apresentou para mim um diploma em papel prateado opaco, com o nome da faculdade dele e os desenhos no centro, que como se fosse desenhado em vermelho, a faculdade, a escola, Ikizuki Suzuki. E os desenhos eu relacionei com o Yin, com a força Yin e Yang, que é o positivo e o negativo, Muito bem. Olha, tem gente que não acredita, é difícil acreditar, porque são mistérios que nós não temos conhecimento. Senhor Hudson Lopes, que está assistindo o programa, que doidão, ele está falando, é um assunto doidão, o Hudson, A Rosângela Maria, oi Abner, bom dia, assunto interessante para quem acredita. Nós estamos conversando aqui com uma pessoa que teve uma experiência extrasensorial, ele conversou com um extraterrestre em julho de 1990 e anotou as suas experiências, conversou com esse ser e está nos contando. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Hélio. Antes dessa sua experiência extrasensorial, você acreditava já em extraterrestres? Você pesquisava sobre isso ou não? Não. Nunca? Você era normal, igual a nós? Cristão normal. Sim. Eu fui batizado em Igreja Católica, depois, em 1969, houve uma dissidência, nós
montamos uma outra igreja católica, meu pai, né, que eu era mocinho nessa época, e sempre foi nessa situação, Jesus Cristo, Nossa Senhora. Depois dessa experiência, como querem dizer, que eu digo que é uma visão do futuro, que eu passei a pesquisar sobre esses seres e dos intraterrenos também posteriormente depois, porque aos poucos isso. Você não adquire isso abruptamente, nem vai ser eu dizendo aqui toda essa experiência, todo o meu conhecimento que vou convencer alguém. Sim, doutor. E eu não montei nenhuma igreja para falar desse assunto, entendeu? Doutor, eu vou pedir sua licença, porque nós vamos para o intervalo. Mas depois do intervalo nós temos bastante coisa para contar para vocês. Aí são vários livros. Tem um livro que ele escreveu também, Profecias de um Brasileiro, está aqui. Aqui você relata essas experiências, doutor? Sim, e depois tem as divagações filosóficas, né? Nós vamos sortear esse livro aqui. Tem 5 livros aí. Para quem acredita, nós vamos sortear 5 livros, né? Um para cada pessoa, sobre o trabalho do Dr. Hélio Pacola Júnior. Doutor Hélio, eu ia pedir um favor para o senhor. Se o senhor tiver outra experiência dessa, extrasensorial, pede para os nossos amigos extraterrestres levar aqueles políticos de Brasília, mas leva tudo, abduz um por um. Eu tenho certeza que vai melhorar o duro. Eles que, sei lá que eles vão querer aceitar esses caras lá. Mas se eles trabalham sob o palio cristão, não vão aceitar. Está fora de cogitação isso. Agressão nenhuma. Não, sem agressão. Mas levar eles para lá. A não ser os seres reptilianos. Aí nós entregamos eles de bandeja para os seres reptilianos. Vamos tirar esses políticos do Brasil, vamos levar para outro planeta lá. Eles ficam lá, que eu acho que vai dar mais certo, viu? Gente, vamos lá. Silvana Caetano Dias, eu só acredito se eu ver, né? Então eu vou para o intervalo, eu vou conversar com vocês aqui no chat aqui, rapidinho, e eu quero que você coloque a sua pergunta aí, gente. Vocês acreditam em extraterrestres? Vocês já tiveram alguma experiência, algum sonho, algum contato extraterrestre? Escreve aqui que eu quero falar com você daqui a pouco, depois do intervalo. Eu quero mandar um abraço para você, tá bom, né? Olha lá, ó. Eu quero o livro, Rosângela Alencar Fernandes, eu quero o livro, ler sobre esses assuntos, eu adoro ler sobre esses assuntos, né? Então quem quiser mais o livro do Dr. Hélio aqui, nós vamos sortear esse livro aqui, tá? Ruth Nascimento, Ô Ruth, não tem extraterrestre aí no Rio de Janeiro não, Ruth? Deve ter uns para aí, né? Deus me livre. Ainda mais um que está preso agora lá, que lá devia ser levado por uma galáxia, mas bem longe daqui, aquele Cabral lá, acabou com o Rio de Janeiro. Bom, vamos para o intervalo então, pessoal, já estamos de volta, e eu espero você. Deixe o seu comentário aqui na nossa live, no chat, que eu vou falando com você aqui, e mais uns minutinhos nós estamos de volta, tá bom? Até já.